Olá a todos. Hoje eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o que é ser criador. Durante todos esses anos que eu criei periquito, eu era criança e estou até hoje, dá para fazer algumas reflexões sobre o que é ser criador de pássaro. Mas aqui especificamente eu vou falar de criador de periquito. Antes de adentrar em alguns pontos que eu coloquei aqui, eu quero começar com uma história. Eu não sei se ela é verdade, mas ela é interessante e cabe muito bem aqui no que eu vou falar. Tinha um lenhador e ele trabalhava pesado todos os dias. Um determinado dia ele acordou bem cedo e cortou 70 árvores. 70. Aí ele estava todo feliz e cortou 70 árvores num dia. Aí foi num bar, tá lá tomando. E uma pessoa virou para ele e falou assim: você cortou 70 árvores hoje? Ele falou: cortei, todos os mais felizes. Um outro virou e falou assim: o recorde são 72 árvores em um dia. Ele falou: nossa, 72? Ele falou: você ficou por 2 árvores só, para você igualar o recorde, e por 3 para bater o recorde. Ele falou: não, vou acordar mais cedo e vou cortar 72 árvores. Acordou mais cedo no outro dia, foi cortar as árvores, cortou 69. Aí ele falou: não pode, ué. No outro dia ele acordou mais cedo ainda para chegar a 72 árvores, trabalhou duro, mal almoçou, cortou 68. Moral da história: à noite ele, desolado, foi pro bar, o mesmo bar, e ele estava lá triste. Chegou um senhor, o lenhador, dono do recorde de 72 árvores. Meu amigo, eu estou vendo que você está trabalhando duro para igualar o meu recorde, ou até passar ele. Ele falou: pois é, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Aí o senhor, todo experiente, virou e falou para ele assim: nesse tempo todo que você está acordando mais cedo, comendo mais rápido ou mal almoçando, quanto tempo você tirou nesse intervalo todo para amolar o machado? Vocês que estão me assistindo e são criadores, vocês amolam o machado? E o que é amolar o machado na criação? Você está cuidando bem dos pássaros? Você reserva um tempo necessário para eles? Será mesmo que você faz isso? Será mesmo que todo criador está se dedicando o tanto que precisa? Tem gente que acha que dedica e não está dedicando. Tem gente que tem a vida muito corrida. Às vezes o único tempo que tem é dedicar num final de semana. Eu sempre falei aqui nos vídeos e vou tornar a repetir. Toda ação gera uma reação. Isso em tudo na vida. Qualquer pessoa é capaz de conseguir coisas na vida que ele nem mesmo imagina. Depende de uma pequena mudança. Se você der uma viradinha aqui, lá na frente, faz uma curva enorme. Então, o criador precisa dedicar mais para chegar onde deseja. Eu coloquei aqui 4 itens que eu acho necessário falar aqui dessa evolução como criador. Criador é o que tem melhores aves? Na sua opinião, aquele cara que tem as melhores aves, ele é um bom criador? Ele é o criador? Será? Criador é o que ganha torneio? Tem gente que acha isso. O cara que vai num torneio e volta cheio de troféu, aquele cara lá, tira o chapéu para ele, é um senhor criador. Será? Será mesmo? Criador é o que desenvolve um padrão? Aquele cara que pega um bicho e transforma ele em outro? Será que esse é o criador?
O criador é o que cria uma linhagem diferente. Vamos falar sobre esses pontos aqui. Dentro desses pontos aqui, eu estou tratando de periquito padrão exposição, que a gente consegue alterar a morfologia dele, certo? Mas para quem cria periquito de cor, também dá para falar isso, porque periquito de cor, por mais que você não altere a morfologia dele, tem vários requisitos aí que os criadores também têm que se desbruçar no critério, às vezes, do tamanho do periquito, para não ficar tão pequeno, critério da cor, da marcação do periquito dentro daquele padrão do periquito de cor. Então também tem regra, não é só colocar na gaiola e achar que vai dar fruto, porque não é assim. Tem gente que acha que periquito de cor cria bem, cria igual rato. Não é bem assim não. Quando você começa a fazer uma criação, mesmo de periquito de cor, com qualidade, buscando cores, marcações, tudo é difícil. Nem sempre nasce filhote do jeito que o criador quer. Da mesma forma que ocorre na criação de periquito padrão show. Então vamos lá. O criador é o que tem as melhores aves? Isso é ser criador? E se o cara comprou? Vai num criador, ele tem dinheiro, o outro está com disponibilidade para ceder aves boas, ele paga, compra, leva para casa dele, monta, e o cara tem dinheiro, faz um criatório maravilhoso, coloca aves maravilhosas lá dentro, aí ele é o criador. Isso é ser criador? Cuidado com isso. Por que eu estou falando cuidado? Porque às vezes o criador que está começando se deixa levar pelo que é mostrado com qualidade dentro de um criatório e compra aquilo ali achando que está levando para a casa dele algo muito bom. E às vezes está levando uma genética que ele nem sabe de onde vem. Não existe trabalho ali de anos, porque ele comprou tudo pronto. E o que vai gerar lá na frente? Como que faz? Então, cuidado com isso. Cuidado com mídia social. Nem tudo que você vê na mídia social, seja o que for, criação nossa, o hobby nosso, pessoas fazendo propagandas de diversos itens que tem por aí, cuidado com o que você vê. Muita gente planeja mostrar o que quer e às vezes tem criador que se deixa levar por isso e acaba depois entra em contato comigo preocupado, eu tive esse problema, eu estou com isso aqui, não desenvolve. Como que faz? Gente, coloca na cabeça, ter as melhores aves não é sinônimo de ser criador. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho isso em mente, porque antes de surgir mídia social, de surgir essa evolução do periquito igual a gente tem hoje, há um tempo atrás a gente não tinha contato com quase ninguém. Então quando eu ficava sabendo que tinha algum criador próximo à minha casa que criava periquito, e na época era periquito de cor, isso final da década de 80, eu gostava de ir lá para ver a criação. E às vezes eu chegava numa casa e lá no fundo tinha lá uma meia água lá aberta com umas gaiolas, uns viveiros. Eu chegava para ver. Na hora que eu olhava os periquitos, eu ficava de cara. Falava, como que pode uma pessoa criar nesse fundo aqui e esse espaço com essa qualidade? Aí quando eu olhava, tudo do bom e do melhor fornecido, espaço, dedicação, você via que tinha, o criador debruçava ali, você conversava com o cara, um senhor, ele sabia tudo sobre todos os casais, ele sabia tudo sobre quem era pai, mãe, genro, nora, primo, sobrinho de primeiro grau, segundo grau e por aí ia. Sabia tudo. Tudo anotado num caderninho. E não fazia pedigree não tinha isso. Mas tudo anotado. Criatório de periquito australiano, no fundo de uma casa. Isso é ser criador. Isso. Pessoas anônimas que às vezes
Nem tão na internet aí e evolui o bicho. Cria. Criador é aquele que cria. Não adianta nada você comprar periquito, você tem dinheiro, coloca num criatório e coloca um tratador. Me desculpa quem faz isso, tá? Às vezes a pessoa faz isso, mas já criou muito na vida, aí já está de idade e já sabe o que quer, e aí põe uma pessoa só para limpar. Aí isso aí é outra coisa. Isso aí eu não estou falando disso não. Tem muito criador de periquito que tem uma pessoa só para trocar água ali, né, limpar o chão e tal. Tem um tratador. Mas tem que tomar muito cuidado com essa questão de tratador, porque tem criador que quando vê que os periquitos estão tratados, o criador está limpo, ele deixa de ir lá. O cara, durante os anos todos, ele se tornou um criador, né? Porque ele já criou, ele já tratou, ele já fez, ele tem um nome dele. Mas quando ele coloca um tratador, alguns dias, ele talvez dá só uma passada no criatório, dá só uma olhada, ver se está tudo ok e vai embora. Ele não ficou lá o tempo que deveria, às vezes 1 hora ou 2 horas por dia, porque quem tem muita gaiola gasta isso, para tratar dos periquitos. E quando você está lá tratando, ouvindo, você está vendo tudo o que acontece. É diferente. É aí que você se torna um criador. Criador é o que cria, é o que desenvolve, é o que trata. Não é o que coloca lá e deixa andar sozinho. Não funciona assim. Fora o estudo que é necessário para o criador entender como que tudo funciona, né, a parte técnica, acasalamentos, como que ele vai fazer, como trabalhar a morfologia, etc. O criador tem que estar ali, é o contato direto, colocar a mão na massa. Seja o criador que for, você tem que colocar a mão na massa. Quando você está tratando de uma gaiola, naquele momento que você está soprando semente, trocando farinhada, trocando uma água de um bebedouro, você está vendo as outras gaiolas e ouvindo. Às vezes você vê um macho que está causando um problema na gaiola do lado. Você vê um filhote na outra gaiola que está, às vezes, passando necessidade. O tratador não tem essa experiência. E o tratador está preocupado em tratar, fazer um bom serviço e ir embora para casa. Ele tem os problemas dele. São pouquíssimos os tratadores que enxergam aquela criação como se fosse dele e consegue enxergar os problemas de cada gaiola para chegar para o criador e falar, ó, a gaiola 28, nós estamos com um problema, assim, 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 assim. Isso é raro, porque ele não é criador, ele é tratador. E ele nunca criou, ele foi contratado para criar. É como se fosse uma pessoa que nunca criou periquito e falar, você vai criar periquito agora. Ele não sabe nada. E o outro que sabe, que já criou há muito tempo, coloca um tratador, porque a vida dele está corrida, e talvez a criação pode começar a cair o nível. A não ser que ele reserve um tempo após o trabalho, ou antes do trabalho, ou durante o período do dia, para ele se dedicar à criação, independente do trato, porque o trato o tratador vai fazer. Mas aí ele vai se dedicar, ele vai olhar os ninhos, ele vai fazer uma inseminação, ele vai reservar um tempo para ficar lá dentro olhando. Gente, tem que ficar dentro do criatório um tempo olhando as aves. Você tem que conhecer suas aves. Se você não conhecer os seus pássaros, você vai ter problema. Todo periquito, quando coloca numa gaiola para procriação, eles agem diferente um do outro. É um periquito que come um comedouro, é um periquito que gosta de enfiar dentro de uma vasilha e jogar comida para fora, é um que fica correndo para lá e para cá, é a outra que adora estragar um ninho, é outro que não choca, não bota, é um que não acasala, é um que é agressivo. Tem de tudo. Cada gaiola é uma história diferente da outra. Se você tiver 40 gaiolas, tem 40 histórias diferentes uma da outra. Não dá para rotular, achar que é tudo a mesma coisa. Não funciona assim. Uma ave estressada numa gaiola, ela estressa todas as demais. Na natureza é assim. Você anda na natureza, está tudo harmônico. De repente, quando tem um predador, tudo cala. Fez um barulho numa folha, voa tudo de uma vez. Por quê? Som.
As aves têm que ter harmonia dentro do criatório. Periquito que fica piando demais, churriando demais, buscando o som do outro parceiro que está noutra gaiola, correndo para lá e para cá na gaiola, separa. Põe o bicho tranquilo. Porque ele estressado, ele estressa todas as demais gaiolas. E quem que vai ver isso? Será que o tratador vai ver isso para falar para o criador? Eu conheci, acho que uma pessoa só, uma mulher, que foi tratadora do Flávio Rabelo lá em Goiânia. O Flávio disse para mim que ela era tão boa quanto ele, quando eu fui lá. Ela anilhava a periquita, anotava, e ele falava para mim, ó, se o anel tiver no pé X, fui eu que anilhei. Se tiver no pé Y, é ela que anilhou. Ela sabe tudo aqui, ela sabia, mas ela tinha anos que estava ali e gostava do que fazia. Agora, quantos criadores têm uma tratadora desse jeito? E aí? Então, colocar tratador pode, tranquilo, mas o criador, ele tem que se dedicar. Quem não se dedica, quem não estuda, não evolui. Ser criador não é só ter boas aves. Ter boas aves é ter dinheiro. Você vai lá, compra de um criador bom as melhores aves dele, traz o seu criatório, pronto, você tem as melhores aves ali. Aí você é um bom criador. Na minha opinião, não é. Eu dou mais valor naquele criador que cria no fundo do quintal, simples, com pássaros até periquitos de cor, mas que trata e evolui aquilo que ele tem em mãos, porque tudo tem como evoluir, seja cor e marcação no caso dos periquitos de cor, seja morfologia no caso dos periquitos padrão show, tudo evolui. E isso é criar. Criar é desenvolver. Criar é algo que não existe e você consegue transformar aquilo. Isso é criar. Então, eu vejo muito criador aí hoje na mídia social achando que é criador. E quando eu olho, para mim, é mais um no hobby. Então, eu queria deixar esse ponto aqui. O que é ser criador? E o cara que ganha torneio? Tem cara que vai no torneio, ganha torneio, aí os criadores mais jovens olham para ele com aquela coisa, nossa, se o cara ganhou o torneio, ele é o cara, ele é o criador. Não, gente. Às vezes, o plantel do criador tem 200 periquitos e ele tem 20 fora de série. 10% do plantel dele é fora de série. E são as aves que foram premiadas. E as outras 90%? Isso é ser um bom criador? Será mesmo? Às vezes o cara que ficou em segundo lugar no torneio tem 80% do plantel no padrão daquela ave que ficou em segundo lugar. E aí? Imagina, um plantel de 200 aves aqui e um plantel de 200 aves aqui. Aqui tem 10% de ave no padrão do primeiro colocado, 10% só. Aqui é o segundo colocado, tem 80% nesse padrão, nesse plantel, e ele ficou em segundo. Qual plantel que é melhor? Esse aqui. E qual criador que é melhor? Teoricamente é esse. Porque ele fez o plantel dele evoluir para chegar nisso. É difícil demais evoluir um plantel para colocar os periquitos todos com a morfologia já mais avantajada. É muito difícil isso. O que eu vivo falando para todos os criadores, o que é mais difícil na criação de periquito? O mais difícil na criação de periquito para o Luiz Américo é ter bons casais. Não tem nada mais difícil que isso. Nossa Senhora. Ter bons casais. E o que é bons casais? Não é só padrão e morfologia, não. Olhar macho bom com fêmea boa numa gaiola, não. É ter isso em todas as gaiolas e não ter problema nas gaiolas. Porque você coloca, vamos supor, 40 casais fora de série para criar. Todos criam? Não. Todos vão tratar perfeitamente? Vão cruzar, encher ovos perfeitamente? Não. Sempre você vai ter um probleminha numa ou outra gaiola. Não teve uma temporada, não teve um ano que eu criei que eu nunca tive problema. Eu tenho problema todas as temporadas. Coloquei 40 gaiolas agora para procriar. Todas estão criando? Não. Não. Tem fêmea que não bota.
Tem fêmea que não choca direito, aí você tem que mudar o casal, colocar outro. Mas tem umas fêmeas ali que é um fenômeno, cria que é uma perfeição, mas todo ano tem. Todo ano tem. Isso é normal na criação. E a gente vai aprendendo com os problemas. Criador ou pessoa nenhuma no mundo consegue experiência se ela não tiver problema e tempo. Com os problemas é que a gente consegue aprender com eles, solucionando eles, para adquirir experiência. E isso tudo você só consegue tendo tempo de criação. Então você soma criação, problema, estudo sobre o hobby e mais o tempo, a pessoa adquire experiência. O criador que desenvolve o padrão do periquito, ele pega aves de um criador X e consegue, dentro de uns 10 anos, dar uma melhorada nesses periquitos, amplia a morfologia. Isso é ser criador? Está no caminho. Porque criador não é só isso, ele pode fazer isso de forma natural. Isso acontece. Às vezes você coloca lá uns periquitos para procriar e vai nascendo aves melhores, porque a base genética é muito boa. Aí esse cara é um bom criador. Será? Ou as aves da onde ele comprou é que são excelentes. Aí é o outro criador que é bom, não aquele que está tirando as aves. Eu vejo criador aí que compra periquito de outro criador, ele pega daqui e traz para cá. Só que tudo que ele cria aqui, vem daqui. E aqui foi feito o trabalho pesado. Aí na hora que começa a nascer os periquitos aqui, ele vai na mídia social e publica. Todo mundo baba nos bichos aqui. O trabalho não é aqui. O trabalho foi feito aqui. E ele é que leva o nome. Cuidado com isso. A criação, o trabalho árduo, penoso, de todo o sucesso que está sendo feito aqui embaixo, foi aqui. Ah, mas a escolha, o trabalho do criador começa com a escolha das aves. A partir do momento que o cara escolhe as aves que ele vai colocar na gaiola, o trabalho ali é dele. Eu até consigo entender um pouco isso que é falado, porque se não fosse assim, não estaria naquela gaiola o macho X com a fêmea Y. Só aquele criador que fez aquela montagem do casal, então se nasceu alguma coisa muito boa dali, o sucesso é dele, porque se não fosse ele, não estaria aquele macho X e aquela fêmea Y. Eu até entendo isso. Mas independente dele ter juntado X com Y, todo o trabalho lá atrás é desse criador aqui. Porque se ele não tivesse comprado aqui, ele tivesse comprado do outro aqui, e colocado aqui outro macho X e outra fêmea Y, será que tinha saído tão bons quanto os desse aqui? Talvez não. Então o trabalho é aqui. Então, gente, criador, para poder analisar, falar assim, não, esse cara é um senhor criador. Demanda tempo, muitos anos de criação. O cara criar uma linhagem dele, diferente. A gente olha, hoje, quando a gente olha, vamos supor, na mídia social, pode ser Instagram, WhatsApp, Facebook, dependendo da foto que eu vejo, pode ser criador estrangeiro ou nacional. Eu não preciso nem ler o nome, eu já tenho uma noção clara de quem é o dono da ave, pelo tipo do periquito, seja ele europeu, asiático ou nacional. Os meus periquitos, quando eu publico, eles têm uma característica. O periquito de outro criador tem outro desenho, outra característica. O criador cria isso. Por quê? É a visão daquilo que ele acha que é o ideal e o melhor para ele. Cada criador tem em mente aquilo que ele quer, aquilo que ele busca. E vai montando. Isso é ser criador. É você pegar o que você quer e ao longo de 10, 15 anos você vai moldando aquilo ali, aproximando dentro da regra que existe, naquilo que você gosta mais, e vai criando famílias, melhorando o padrão, criando linhagens, se dedicando e mudando, criando fechado. Agora,
Tem criador aí que cria. Aí passa o segundo ano, ele está criando. Passa o terceiro ano, ele está criando. Aí lá no quarto ano, ele dá um problema, ele começa, vende, dá para os outros, empresta, troca, aí pega um periquito aqui, ele pega o outro aqui, ele pega o outro desse outro criador, pega mais um aqui e joga lá. Aí ele começa tudo do zero. Aí ele começa a criar. Aí ele cria o quinto ano, aí ele cria o sexto ano, aí no sexto ano ele não está satisfeito. Aí ele busca mais periquito aqui, ele pega mais periquito aqui, ele busca outro aqui, aí ele pega o outro do outro criador aqui. Então, aí cria o sétimo ano, aí ele cria o oitavo ano. Aí depois ele fala, eu crio já tem 8 anos. Não, ele cria tem 4 anos, 2 anos. Porque o tempo que ele desfaz e começa tudo de novo, ele não tem 8 anos que ele está criando aqueles bichos. Tem 8 anos que ele mexe com periquito. Porque criar, você tem que pegar algo ali que você tem, formar uma base e desenvolver aquilo. O cara desfaz tudo e começa de novo. É igual você começar a construir uma casa. Na hora que está faltando para o telhado, ah não, essa casa está feia demais. Chama lá, vamos jogar no chão. Joga no chão e começa tudo de novo. Ué, é outra casa. Não é aquela base mais, não é aquele plantel mais, muda tudo. E aí eu te pergunto, será que o cara tem experiência de morar numa casa boa? Porque ele vive construindo a casa. Na hora que a casa tá para colocar o telhado, ele joga ela no chão. Ele continua morando lá na outra casa. Na casa dele, será que ele tem experiência com aquilo? Não, não tem. Ele não vivencia aquilo. Aí. Na hora que tá indo, ele desfaz tudo e começa tudo de novo. Tem outros criadores que tinham um plantel simples, né? Aí o outro acaba com a criação, passa tudo para cá. Aí o outro acaba com a criação, passa tudo para cá. O outro acaba com a criação, passa tudo para cá. Aí o plantel desse cara aqui deu um boom. Por quê? Ele pegou o plantel já pronto de 3 criadores e colocou no criatório dele. Ele é um senhor criador, ele teve sorte. Sorte de estar num local e pegar isso. Pronto. A gente tem que ter sorte também. É sorte. Mas ele fez aquilo. Será que se esse e esse não tivesse parado de criar, será que ele tinha o que ele tinha? Não. Se esses 3 estivessem criando, ele não tinha o que ele tem hoje na criação. Aí hoje o cara tem isso e fala, ó, fulano lá é top, hein? Você já viu os bichos dele? Mas da onde que vem aqueles bichos? O avô daquele periquito é de onde? O pai daquele periquito é de onde? E aquele outro casal, o avô e o pai é de onde? Dos outros. Está nascendo aqui. É trabalho dele? Não, é trabalho aqui. Ele está tratando, colocando na gaiola, se dedicando e o fruto está vindo aqui. Ah, mas o mérito é dele, ele que está tratando. Até entendo. Mas a gente, para falar de um criador, eu penso assim. Tem gente que pode pensar diferente de mim, não tem problema não. Estou dando a minha opinião pessoal aqui. Eu penso que para você avaliar um criador, falar isso é um criador, isso demanda tempo. Não tem como se avaliar e falar que o cara é um senhor criador em 4, 5 anos. Não dá tempo de evolução de você avaliar as aves e falar assim, nossa, esse aqui é criador. Em 4, 5 anos? Não dá. Tem que ter no mínimo uns 10, 15 anos ali, criando. Para você chegar e ver uma história, você vê uma dedicação, você vê como que tudo começou e o que isso se transformou. Porque nesse tempo ocorre coisa demais. Problemas, satisfações, sucessos, aves boas que vão nascer, que vão morrer, que vão criar, que não vão. Então não dá para você avaliar uma pessoa. É a mesma coisa, avaliar um livro pela capa. Se a capa é bonita, o livro é bom. Tem livro que nem capa tem. Você começar a ler ele, você pira de tão bom que é o conteúdo. A mesma coisa é um criatório. O criatório bonito com aves boas, ali tem um bom criador, ali é um bom criatório. Não funciona assim. É o que o exemplo está tentando dar. O criatório que não tem uma capa bonita, que é o criatório lá do fundo da casa, do criador simplesinho, às vezes o conteúdo daquele criatório é o conteúdo do livro. É excelente o trabalho que ele faz, o desenvolvimento que ele faz no longo tempo que ele cria. Ele é um senhor criador. Criar é desenvolver, é criar uma linha, criar uma genética. Vamos dar um exemplo aqui. Daniel Lutoff. O Daniel Lutoff hoje, na minha opinião,
É o melhor criador que tem no mundo. Hoje. No passado tiveram vários outros tão bons quanto ele, que modificaram o periquito. Mas o que o Lutoff fez foi modificar a estrutura do periquito. E isso se deu lá na casa dele. Ele pegou aves de vários criadores, uns 6, 7 diferentes, juntou. E o periquito deu uma mudada na estrutura morfológica dele. Isso ocorreu lá. Eu e outros criadores que a gente conversa, a gente acredita que isso não foi uma evolução natural. Porque evolução natural de padrão e morfologia, seja o bicho que for, levam-se muitos e muitos anos para mudar a estrutura de um bicho, seja ele o que for, um pássaro, um mamífero. Levam-se milhares de anos ou centenas de anos para mudar um bicho, e lá mudou em 4 anos. O bicho saiu daqui para cá, sabe? Tinha uma coroa X, de repente começou com a coroa Y. Como que isso ocorreu? Ocorreu lá. Pode ocorrer na casa de um criador brasileiro, de um criador do Chile, de um criador do México, de um criador da Arábia Saudita? Pode também. Lógico que pode, mas ocorreu lá. E o bicho mudou. Mérito de quem? Dele. Só que o Lutoff sabe criar. É um senhor criador. Ele sabe cuidar dos bichos. Ele se dedica. Ele é a vida dele. Você olha nos vídeos, você vê o cuidado que ele tem, o olho que ele tem, o trabalho que ele faz. E ocorreu dessa mudança na estrutura do periquito ser lá. Ele é um excelente criador. Na Europa tem vários outros criadores muito bons também, até antes dele, fantásticos. Criadores muito bons. Agora, já tem outros criadores, que eu não vou citar o nome, que levam fama de excelentes criadores e compram tudo pronto e só reproduz. Não criou nada. Tem também. Igual no Brasil. Então, gente, eu vou falar de mim. Eu tinha umas aves muito simples. Tinha, porque eu comecei com o periquito australiano, depois eu comecei com o periquito de loja. E as minhas aves eram simples. Até que depois eu conheci o Flávio Rabelo. Assim que passou ano 2000 ali, eu conheci o Flávio Rabelo, há 20 anos atrás. E aí eu já comprei uns periquitos melhores, porque o Flávio já tinha periquito Jorge Pina, já tinha periquito Renato Shoa, e eu peguei os periquitos com o Flávio. Aquilo que o Flávio podia descartar, eu peguei. E aí eu já dei um salto. Depois eu acabei com todos esses periquitos do Flávio, toda essa linhagem do Flávio, e adquiri periquitos do Renato. Peguei periquitos com o seu Norberto, que estava acabando com a criação. Peguei do Fulvio Lucieto. Peguei um do Jorge. Peguei 2, na verdade, do Jorge, que ele me deu. Mas um só que criou bem. E peguei umas fêmeas do Reinaldo Garcia quando ele acabou com a criação. Essa foi a base do meu plantel. Isso vamos falar aí, eu já vou para 9 anos que eu não compro nada, a não ser os arlequins recessivos que entraram aqui há 5 anos atrás, os ARs. Mas o meu plantel mesmo antigo, das outras mutações, morfologia, já vai para 9 anos que não entra nada no meu criatório. Por quê? Porque eu preciso fazer a minha linha de sangue, o meu trabalho, porque senão eu vou ficar replicando o que o outro criador fez, o que o outro criador trabalha. E ele vem trabalhando há muitos anos também. Então cada criador tem que se dedicar. Eu adquiri aves, que eu achava que era importante para o meu desenvolvimento. Hoje, já faz 9 anos que não entra nada aqui. Não entra nada, fora o tempo que eu já crio, fechado. E às vezes ainda colocava uma mutação diferente, que eu não tinha. Aí eu conto que naquele ano entrou. Tem 9 anos que não entra nada. E às vezes quando entrava periquito, não era vários não, era 3. 3, 2. Entendeu? Então já tem 9 anos isso. Depois eu só adquiri os arlequins recessivos, porque eu perdi minha linhagem em 2010. E aí eu adquiri novamente, peguei com o Renato, os primeiros foi com a Karina Marchiori. Deu o primeiro passo, o primeiro desenvolvimento. Aí depois eu peguei com o Renato, eu já desfiz de alguns da Karina, aí comecei com os do Renato ali, tinha do Judes também, e aí desenvolveu, e agora já deu
uma diminuída em tudo, porque eu já consegui o que eu queria, fiquei só com alguns arlequins recessivos, cedi todos os demais, até a voadeira que eu tinha de arlequim recessivo, eu já desfiz ela de arlequim recessivo, ali tem outros periquitos já, eu já mudei, o intuito que eu queria eu já consegui, agora eu já estou partindo para outro trabalho. Então, criar é isso, eu comprei aves com genética que outros criadores já vinham trabalhando. Sim, se eu não tivesse comprado, será que eu tinha saído do lugar? Talvez sim, mas ia levar um tempo muito maior do que o de hoje. Porque se eu já peguei algo já trabalhado, eu dou um passo. Mas não é só dar o passo, você tem que dar o passo e se dedicar para melhorar ainda mais. Então, eu já peguei ave de criador de nome, ave simples, que você olha para a ave, você fala assim, será que sai alguma coisa aqui? E vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. Nem sempre sai algo positivo. Um ou outro que sai ali, você trabalha com ele, os outros você cede e vai levando. Já teve periquito de criador muito bom conhecido do Brasil, que eu já adquiri periquito, comprei filhotinho, baby. Não foi culpa nem do criador, nem minha. A gente olhava para o periquito e achava ele fantástico. Quando ele mudou de pena, ficou adulto, eu falei, não, esse periquito não é aquele. Eu levei ele numa loja de casa de aves, eu troquei ele numa cartela de osso de ciba. Entreguei lá, como se fosse australiano. De tão simples que ficou. Às vezes tinha até genética, mas eu não dava conta nem de ficar olhando para ele, de tão simples que era. Acontece. Às vezes você olha um filhote e você fala, nossa, esse filhote vai ficar bom. Não fica. Às vezes você olha outro e fala, nossa, que filhote comum. Aí de repente você larga dentro da voadeira, esquece dele. 6 meses depois você está lá e fala, não, mas que periquito é esse? Nossa, que periquito bonito. Quando você vai olhando no pedigree, é aquele que você achava simples. Muda completamente. Agora, o criador que não dedica, só compra e coloca lá, como que você fala que aquilo lá é criador? Porque ele ganhou troféu? O cara não dedica, ele não sabe nada, não anota nada, não sabe linhagem de nada, não conhece as famílias que tem, não sabe o trabalho de nada. Ele coloca lá, tá nascendo filhote, tá pondo para cá, tem um tratador, ele passa lá o dia que dá, às vezes cria em outro lugar, não se dedica todos os dias. Gente, existe pessoas que tem pessoas que têm criação de periquito e tem pessoas que é criador de periquito. São duas coisas distintas. Ter uma criação e ser criador. Ser criador abarca isso aqui. Você tem uma criação e cria. Aqui você só tem uma criação e conduz ela do jeito que dá. Independente se tem aves boas ou não. Então, esse tema aqui, hoje, é para tentar falar de uma forma um pouco mais detalhada sobre o criador. Tem muito criador que conversa comigo aí, que fala, nossa, o fulano X, nossa, aquele cara é excelente, as aves dele é fenomenal, aquilo sim é criador. Quando eu vou ver, às vezes é ele que está conversando comigo e admira o outro, porque ele acha que o outro é um senhor criador, ele é mais criador do que aquele outro. E a gente não pode falar, né? Mas a gente, quem tem mais tempo de criação percebe muita coisa, muita. Eu vejo num grupo de WhatsApp, dá para perceber quem tem afinidade com quem. Eu vejo aves maravilhosas sendo postadas em grupo de WhatsApp e ninguém fala nada daquele criador. Eu vejo aves mais simples sendo postadas em grupo de WhatsApp e cheio de comentários. Por quê? Questão de afinidade de um criador com o outro. Se você é meu amigo, eu comento suas aves, elogio você. Se você não é meu amigo, não é nem meu conhecido, não estou nem aí. Independente de avaliar a ave que está sendo colocada ali. E sempre vai ser assim. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp. A questão do like, a questão do comentário, etc. Mas independente disso, nada disso que é supérfluo vai mudar o trabalho, a dedicação do que é ser um criador.
Ser criador é criar, é se dedicar, é modificar algo existente. Independente se é periquito padrão show ou periquito de cor. Lembre da primeira história que eu contei para amolar o machado no início do vídeo. Lembra do criador no fundo da casa que eu já vi, que trabalhou com periquitos anos e anos, e os periquitos fantásticos, tudo muito simples. Um senhor criador, sabe tudo sobre as aves dele e tudo sobre o trato e o desenvolvimento daquilo que ele fazia. Isso sim é criar. Então, ser criador não é só ter casa boa, plantel bom, o criatório chique, as aves da melhor qualidade. Isso aí não o torna um senhor criador. Não. Ele tem um bom plantel, um bom criatório, mas ele, pessoa física, é um senhor criador? Será mesmo? Alguns são, outros não. Então cuidado com isso para o criador iniciante, hoje, envolto da mídia social, não entrar num buraco e depois falar, nossa, gastei um dinheiro ali e agora eu vou ter que comprar tudo de novo, porque as aves, o cara me passou para trás, as aves não são boas, não reproduz, é bicho que não cria, me vendeu ave velha, é bicho com problema, é ave doente. É por isso que eu vivo falando aqui nos vídeos. Gente, procure adquirir periquitos jovens, se possível filhote. Os criadores já querem o bicho pronto, quer ver coroa, back school, largura de face e tal. E às vezes o filhotinho não mostra isso. Na hora que você mostra um filhotinho, fala, nossa, ainda vou ter que esperar mais de 6 meses para esse periquito atingir a maturidade, eu vou ter que ficar com isso na gaiola. É o tempo. Tudo que vem muito rápido vai embora muito rápido também. Comprando filhote, você já vai ter uma garantia. O cara não está te passando a perna. É o primeiro ponto. Por quê? Se o bicho não criar, não é culpa dele. Ele não tem bola de cristal para saber se vai criar bem ou vai criar mal. Agora, se ele te vende uma ave com 2 anos de idade, você já vê ela toda formada, aí ela não cria. Por mais que ele não tenha utilizado aquela ave com 2 anos de idade, vai ficar na cabeça de quem está adquirindo. Aquele cara já usou esse bicho e me passou porcaria. Pode ser que sim, pode ser que não. Adquira pássaros jovens. Faça seu trabalho diariamente. Dedique-se todos os dias. Estude. Conheça seus pássaros. Dê tempo ao tempo. Compre as aves necessárias para a evolução do plantel e desenvolva elas. Para você lá na frente ter um trabalho. Eu comecei com isso e hoje eu estou aqui. Aí você pode falar alguma coisa. Agora o criador que fica, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aí ele começa a criar. Passa uns anos, não quero isso mais não. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eu conheço alguns aí. Aí depois pega e fala assim, tem tantos anos que eu crio periquito. Tem tantos anos que ele mexe com periquito. Agora que ele é criador e que ele desenvolveu algo, tem quantos anos? 2 anos, 3 anos? Às vezes o iniciante tem mais tempo de desenvolvimento no plantel do que aquele que fala que tem tantos anos de criação. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Beleza? Então esse aqui é mais um tópico para deixar aqui no canal. Às vezes o vídeo vai ser interessante para algum criador aí que busca esse tipo de informação. E o importante é ter informação aqui. Aqui trata-se da minha opinião pessoal. A minha opinião não é a verdade absoluta, é apenas a opinião do Luiz Américo. Tem criador que pode discordar de mim e é importante discordar também, porque um falando X e o outro falando Y, é que a gente consegue desenvolver até um raciocínio melhor. Ok? Estou deixando aqui só o meu ponto de vista quanto o que é ser criador. Ser criador é completamente diferente de ter boas aves, é completamente diferente de ganhar torneio, está muito além disso. Tá? O criador não precisa de nada disso para ser considerado um senhor criador, né? O criador. Não. Você não precisa de troféu e você não precisa de aves boas para ser considerado o criador. O trabalho, o desenvolvimento e a dedicação que se faz ali é completamente diferente disso que eu estou falando. E é muito mais profundo. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.